Oi, meu nome é Gabriela, eu tenho 17 anos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vai ser um Leia Comigo. Leia comigo o Evangelho de Mateus. Mateus, o capítulo da Bíblia. Então vamos lá. Eu vou ler na minha NVI, da Thomas Nelson, e na NTLH da Thomas Nelson também, essa aqui, Bíblia para Garotas. A bichinha tá até... tem que comprar uma capa. Quem quiser patrocinar uma capa aí, porque eu nunca acho capa aqui onde eu moro pro tamanho dela. É triste o negócio. Mas então, deixa eu me ajeitar aqui. Vamos lá. Eu já li até o capítulo 4, anotando no meu caderninho, meu amigo caderninho. Eu comecei no dia 7. Hoje já é 12, mas é porque eu disse que eu ia ler gravando com vocês e no final nem gravei. Então nem li também. Mas eu li a Bíblia, mas não o livro de Mateus, certinho, sabe? Então vamos lá. No capítulo 1, o livro de Mateus, ele abre com a genealogia de Jesus. Mas antes de começar a ler, eu vou passar um resumo, basicamente, do que é o livro de Mateus. Eu acho que não faz muito barulho se eu ligar o ventilador, não, né? A folha voa, mas fora isso, faz algum outro tipo de barulho? Peraí. Eu acho que não, eu espero que não faça. Porque eu tô morrendo de calor. Então vai ter que ser com o ventilador ligado. Mas vamos lá. Mateus foi escrito por Mateus, que é um coletor de impostos e discípulo de Jesus. O público-alvo do livro de Mateus é os cristãos judeus. No caso, ele prova que Jesus é o Messias esperado. O livro de Mateus tem a finalidade de fazer com que as pessoas entendam que Jesus é o Messias que estavam esperando. Também especialista na genealogia de Jesus. Ele tem 53 referências ao Antigo Testamento. O capítulo 1, ele vai começar dizendo a genealogia de Jesus. Então ele começa, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Amidab, Amidab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Esse aqui agora eu estou entrando no versículo 7, que é Salomão gerou Roboão. E essa parte de Davi até Jesus tem uma musiquinha do Crianças Diante do Trono, que se chama Genealogia de Jesus, que é basicamente essa parte da genealogia toda, 14 gerações cantadas, que é Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, que gerou Abias, que gerou Asa, pai de Josafá, que gerou Jorão, que gerou Uzias, que gerou Jotão, que gerou Acas, pai de Ezequias, pai de Manassés, que gerou Amon, e assim vai. Não vou cantar porque não foca aqui, né? Mas se você procurar genealogia de Jesus, criança diante do trono, vai aparecer essa parte de genealogia toda. Aí fala, depois do exílio na Babilônia, em Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Aí ele vai, 16, Jacó, que gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Aí do capítulo 18 ao 25 vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o nascimento de Jesus. Mas vai falar sobre o nascimento de Jesus principalmente na visão de José. O que José passou quando descobriu que Maria estava grávida. E ele fala assim no versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa,
pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos teus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez com que o anjo do Senhor tinha lhe ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto não se deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. No versículo 23, fala sobre o que o Senhor disse por meio do profeta, que é o profeta Isaías, que ele está dizendo aí. E o profeta Isaías vai dizer isso em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vale a gente dar uma ressalva aqui, que o nascimento de Jesus ele já foi anunciado lá em Gênesis, no caminho da criação. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, cita que porém inimizade entre ti e a serpente e a descendência da mulher esmagará a sua cabeça, no caso, a cabeça da serpente. Quando ele se refere ao descendente da mulher, passou um caminho, não sei se pega no microfone. Quando ele se refere ao descendente da mulher, ele está falando exclusivamente de Jesus. Ele está falando da descendência de Maria, no caso, que provém da mulher. Porque todas as vezes que a Bíblia cita descendência, ela cita principalmente os homens, no caso, os pais da galera. Mas esse aqui ele fala principalmente a descendente da mulher, que é uma referência a Jesus. Agora a gente vai para o capítulo 2, que é a visita dos magos. E o capítulo 2 eu tenho uma página inteira só de comentário, mas é do capítulo todo, em minha compensação, tá? Que ele começa. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e do mestre da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o poeta, profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos. Essa parte aqui do profeta está escrita lá em Malaquias 5:2, que foi profetizado pelo profeta Malaquias. E você encontra no livro de Malaquias 5:2. Versículo 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou com eles a respeito do tempo exato que a estrela tinha aparecido. Aqui na NVI fala magos, mas na minha Bíblia, em TLH, fala que eram homens que estudavam as estrelas. No caso, eles estudavam constelação e acharam a estrela que foi profetizada, no caso. Enviou-lhes a Belém e disse, versículo 8, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Aqui eu fiz uma anotação que esses três caras foram os três primeiros adoradores. Foram as três primeiras pessoas que adoraram a Jesus como Messias. Agora a gente vai para o versículo 13 até o 18, que vai falar sobre a fuga para o Egito.
que diz assim: Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Aqui foi o profeta Oséias, em Oséias, capítulo 11, versículo 1. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos, no caso do tempo que Jesus havia nascido, no caso de 2 anos para baixo. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, pois já não existem. Na versão NTLH, diz: Ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Aqui foi uma profecia dita pelo profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 31, versículo 15. Essa parte do profeta Jeremias sempre me pega, porque o medo do Messias era tão grande que ele simplesmente aniquilou todos os meninos de 2 anos para baixo. E tipo, gente, que é isso? Ai, ai. Do versículo 19 ao 23 vai falar sobre a volta para Israel, que diz: Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Levante-se, toma o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino, no caso Herodes. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver em uma cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu o que foi dito pelo profeta: ele será chamado Nazareno. Foi dito pelo profeta Não tem a marcação do profeta nesse? Pelos profetas, então foi mais de um, por isso não tem a marcação. Então eu não sei dizer qual a parte para vocês irem lá procurar no Antigo Testamento. Mas essa parte aqui diz na NTLH, diz que José ficou com medo de ir, e vendo o medo dele, Deus o tomou em sonho novamente e o avisou para que ele fosse para Nazaré. Agora a gente está entrando no capítulo 3. No capítulo 3 ele tem mais ou menos uma página inteira de anotação. Só até o 4 está anotado, então o resto vamos anotar juntamente. Mas ele tem só até uma página um pouquinho de anotação. Deixa eu ver enquanto você está anotando. Que diz assim: vai falar sobre João Batista preparar o caminho, do versículo 1 ao 12, que diz: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, faça veredas retas para ele. Aqui eu coloquei aquele louvor de anotação, que é voz que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Nananana. Que, se eu não me engano, é A Colheita o nome. Ouça. Muito bom esse louvor. Não é novo, mas é bom, viu, galera? Vá vendo as minhas indicações. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento
era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, que lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias, ou nem de desatar suas sandálias, algumas versões dizem. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em suas mãos e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se acaba. Ai, João. Vemos aqui o quão João era direto e o quão ele era ousado, né? Não vou dar spoiler nos outros capítulos, mas o João, ele já foi gerado no ventre da mãe dele com a certeza do Messias. Ele já recebeu a revelação do Messias enquanto ela ainda estava no ventre. A referência do voz que clama em meio ao deserto é de Isaías, capítulo 40, versículo 3. E eu coloquei aqui, ele fala sobre que o machado já está posto, né? Então tem o louvor Árvore de Bons Frutos, do pregador Lu, para vocês irem ouvir sobre essa parte. Não sei se todo mundo vai gostar do ritmo, mas a letra do louvor é boa. E aqui também entra aquele louvor, que esse fogo não se apague, que esse fogo somente entra na parte do mas depois de mim, essa parte é tão linda, que tá até pintadinho aqui na minha Bíblia. Que é, mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele trará pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Gente, esse texto é tão lindo, mas tão lindo, que ele fala... Primeiro ele começa, né, dizendo raça de víboras. E ele fala sobre os frutos do arrependimento, que se você não gera frutos, árvore que não produz nada vira lenha, serve para queimar e fica na fogueira. É isso aí. Quem ouviu minha indicação, ouviu. E eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, no caso, depois de mim, o que eu faço é mínimo. Eu lhe batizo com água para que gere arrependimento no seu coração. Mas o que o Messias vem fazer é muito maior do que eu. Gente, a forma de adorar de João, ele prega de uma forma que a própria vida dele pode ser um exemplo. É um exemplo. O próprio falar, ele declara com todas as forças que eu não sou nada, mas o Messias, o Cristo é o tudo. Do versículo 13 ao versículo 17 vai falar sobre o batismo de Jesus, que diz: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água.
Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ai. Este é meu filho amado, de quem me agrado. João vai falar no versículo 11 que ele nem é digno de desatar as sandálias, nem de levar as sandálias de Jesus. E eu ficaria que nem João. Tipo, eu que preciso ser batizado por ti e tu vem a mim para que eu lhe batize? Mas é lindo a forma que Jesus lida, que ele fala, deixa assim por enquanto. Convém que façamos para cumprir toda a justiça, que era a ordem do que era feito, o batismo do arrependimento, né? Que era o normal, assim, da época, né? Receber o batismo ainda é normal hoje em dia, mas para a época principalmente, o anúncio do Messias em público foi feito aqui, quando o Espírito desce, formado de pomba, né? Sobre Jesus. Agora a gente tá indo pro capítulo 4. Eu acho que eu não tenho mais nada para comentar do capítulo 3. Tem? Não, não tem. Eu marquei que eu acho essa parte muito fofinha, que é o Esse é meu filho amado, de quem me agrado, que em outras versões diz que é quem me dá muita alegria. No caso, esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. E é tão fofinho, o cuidado de Deus, sabe? Pensar, esse é meu filho, que me dá alegria. Gente, ai, eu amo ler a Bíblia, sério. Capítulo 4, do 1 ao 17, vai falar sobre a tentação de Jesus, que diz: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o nome do Senhor, seu Deus. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e só a ele prestará culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Vamos começar do início, que no versículo 2 fala que depois de enjoar 40 dias, 40 noites, teve fome. Tem um livro de Luciano Subirá, que é esse aqui, é O Cuidado do Corpo, que ele vai trazer uma análise muito legal sobre essa parte, porque vai falar sobre o sentido da fome, quando nós sentimos fome, que tem o gasto de energia, os termos técnicos aí, eu recomendo muito que vocês leiam, é esse aqui, Luciano Subirá, O Cuidado com o Corpo. E ele mostra que Jesus era bem magrinho. No caso, para depois de 40 dias, 40 noites, só aí ele foi sentir fome. Gente, né? Eu não leve isso aqui como uma iniciativa para você parar agora e jejuar 40 dias, 40 noites, porque não vai lhe fazer bem. Luciano Subirá jejum 40 dias e 40 noites? Sim, mas com todo um preparamento, com todo um acompanhamento nutricional. Não se meta nisso sozinho.
pela misericórdia. Não leve em consideração. Só acho boa essa análise. De que só depois de 40 dias, 40 noites, ele foi sentir fome. Leia um livro para análise, não para seguir o exemplo à risca, pela misericórdia. Nesse texto aqui, nós vemos que o diabo ele conhece muito bem a palavra de Deus. Mas a diferença é que, como eu vou falar? Ele entende, mas ele molda os seus interesses. No caso, ele distorce a palavra de Deus, como tem acontecido com muitas igrejas, mas essa é uma parte que eu não vou comentar. Ele distorce a palavra e usa ao seu próprio favor. Por isso, nós precisamos do Espírito Santo para nos dar a luz da palavra e revelar realmente o que ela está querendo dizer com aquilo, o que realmente é o propósito daquela palavra, e não o que vai nos satisfazer nossos próprios interesses. No versículo 12 ao versículo 17, vai falar sobre o começo da pregação de Jesus, que Jesus começa a pregar. Que diz, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, em Isaías 9, do 1 ao 2. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu anotei alguma coisa dessa parte? Não. Aí vai. Do 18 ao 21 vai falar sobre o chamamento dos primeiros discípulos. Que diz, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles o deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus o chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Tem, fora do chamamento dos primeiros discípulos, no versículo 19, ele diz, sigam-me que eu farei pescadores de homens. Vale salientar, vale reforçar que Jesus em nenhum momento ele mudou o que eles sabiam fazer. Eles sabiam pescar. Então Jesus ele direciona ao reino, no caso. Ele não muda a essência do que eles sabem fazer, mas ele guia para que seja proveitoso para o reino de Deus. Ele direciona a função deles. É isso que vocês têm que fazer. E isso acontece até com a gente nos nossos talentos, né? Que são as coisas que nós fazemos normalmente. Se eu sou bom em fazer algo, Deus direciona aquilo para que eu faça em proveito do reino. E isso é muito bom. Do versículo 23 ao 25, eu vou até anotar isso que eu não anotei. Jesus direciona. Eu vou anotando porque aí, caso eu precise futuramente fazer uma pregação e eu quiser saber sobre alguma parte disso aqui, eu já tenho a ideia firmada, né? Agora eu tô sem o microfone porque meu telefone deu uma descarregada. Então vocês estão no carregador agora, lendo comigo. E meu microfone tá aqui, o bichinho. Porque não tem como botar o microfone e o carregador ao mesmo tempo. E eu esqueci de colocar pra carregar. É o versículo 19 e ele não mudou. Mudou a tarefa. Ele não mudou o que eles sabiam fazer.
mas o direcionou para o reino. Pronto. Do versículo 23 ao 25, vai falar sobre o Jesus ensinar o povo e curar os doentes. O que diz? Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas dele, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. O povo lhe trouxe todos que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Nesse aqui eu não tenho nada a comentar. Não tenho nada a comentar. E é isso, bora pro capítulo 5, que eu acho que eu vou fazer a série de 5 em 5 capítulos, porque senão vão ficar muito extensos. Mas se vocês comentarem que aguenta vídeos de 1 hora até o final, a gente lê 10 capítulos em um tranquilamente. Então vamos lá, mas primeiro vamos fazer 5. Então esse é o último capítulo. Ele tem vários tópicozinhos, então vai ser bom que esse seja o último mesmo. Então vamos lá. O capítulo 5, vou até abrir logo aqui o capítulo 5. Cadê minha caneta preta? Minha caneta preta. O capítulo 5, ele vai ter vários tópicozinhos muito legais. Do versículo 1 ao versículo 12, ele vai falar sobre as bem-aventuranças, que é bem-aventurado o homem que faz a sua providência, porque você verá como recompensa o maior troféu. Não vou me importar. Essa é qual? Alguma de Damares, né, gente? Com o que o mundo diz, o importante é o que minha vida está. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome... Maior troféu está escrito lá, e quando os portais da glória se abrirem, terá certeza que Deus irá me chamar. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 1 ao 12 diz: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nesse texto aqui está falando sobre consolo, humildade, justiça, misericórdia, pacificação e perseguição. As bem-aventuranças são bem-aventuranças, né? Não tem uma definição, são lindas de se ler. Porque bem-aventurados serão vocês se por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se. Aqui tá dando um princípio que a gente vai ver na prática, assim, que eu me lembre totalmente em Paulo, que ele fala que por ser perseguido, ele alegra-se ainda no Senhor. Mesmo na cadeia, ele ainda louva o Senhor, ele alegra-se no Senhor. Mas isso aí é spoiler no próximo livro. Próximo não, que o próximo é Lucas. Mas
é um spoiler de alguns livros à frente, que ele alegra-se no Senhor mesmo assim. E quantos de nós podemos dizer, não, mesmo naquela situação eu me alegro no Senhor? Isso serve até pra mim. Que às vezes bate... sem comentários. Mas quantas das vezes nós dizemos por besteiras no dia a dia, não é nenhuma perseguição. E a gente já tá, ai, Senhor, gente do céu. No versículo 13 ao 16 vai falar sobre o sal da terra e a luz do mundo. Que tem aquele louvor lá do Crianças Diante do Trono. Vamos salgar e a luz. Que é, somos o sal da terra, vamos salgar. Trazer alegria e sabor à vida por onde a gente passar. E o acenda a luz, né? Que é acenda a luz na escuridão. Deixa a sua luz brilhar. Vamos lá. Versículo 13 ao 16. 16, eu coloquei 13 ao 13. Ô, misericórdia. Vamos lá. Vocês são sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ai, como eu amo esse texto, misericórdia. Vamos lá. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade construída sobre o monte. Essa parte aqui está dizendo basicamente, você quer servir a Deus. Eu estou servindo a Deus. Mas você não professa a sua fé publicamente. Você não diz, eu sou um servidor de Deus. Eu sou filho de Deus. Deus é meu pai. Você tem vergonha do evangelho. Então você não está sendo luz do mundo, porque uma luz, ela contagia todo o ambiente. Isso vale também sobre aquela frase que trevas é a ausência de luz. Que premeditamente não existe trevas. O escuro é a ausência da luz. Que é basicamente que, por exemplo, o seu ambiente de trabalho, todo tóxico, misericórdia. E você olha assim, não tem solução. Você está fazendo o seu papel de ser luz no seu ambiente de trabalho? Você está fazendo o seu papel de ser luz no seu ambiente escolar? Ou simplesmente você está reclamando e não está exercendo o seu papel de ser luz e sal da terra? Pense nisso. Porque diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Sua luz está brilhando ou o povo está achando que você não é de igreja nenhuma? O povo sabe onde você anda, que você é evangélico? Tá sabendo disso? Vamos lá. No versículo 17 ao 20, fala sobre, o tópico é Jesus cumpre a lei, que diz, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim para abolir, mas cumprir. Ele está falando aqui, ele não veio para acabar com as leis dos profetas. Pegar meus marca-texto, que inclusive vou mostrar para vocês aqui, porque vai que eu ganho patrocínio, né? Tô usando... Vixe, cadê a tampa desse? Tá aqui. Tô usando esses aqui, que são da Gole. É uma marca baratinha, gente. Muito legal. Se vocês quiserem me dar patrocínio, qualquer marca, não tô preferindo só essa não, viu, gente? Essa aqui... Nem marca tem essa aqui, ó. Que interessante. Era pra ter feito propaganda só dele, porque é do Xilingue. Mas é isso, ele é marca-texto em gel, então ele não passa pro outro lado da Bíblia, né? Aí eu vou marcar aqui o versículo 17,
que diz: não pensem que vim para abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas sim para cumprir. 18. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei. De forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino de Deus, no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e seus mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Isso aqui nem precisa de explicação, né, gente? Creio que não. Mas vamos lá. Mateus do 21. 5, 21 a 26 vai falar sobre o homicídio. O ato do homicídio, né? Ele vai falar aqui algumas coisas da lei agora. Que tem o tópico homicídio. Do 27 ao 30 vai falar sobre o adultério. Do 31 ao 32 sobre o divórcio. Do 33 ao 37 sobre os juramentos. Do 38 ao 42 sobre a vingança. Do 43 ao 47 sobre o amor aos inimigos. Então vamos lá. O homicídio. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo que alguém que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca quer dizer desprezo, equivalente a tolo. Qualquer um que se chamar seu irmão de tolo será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir pro fogo do inferno. Tá vendo aqui? Palavras. Vá chamar seu irmão de doido, vá. Pecado, viu, galera? É bom lembrar disso aqui, porque às vezes é tão normalizado de conta de ensino médio, né? Tem que prestar atenção. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Senão sua oferta não aceita não, viu? Pega a visão aqui. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vá fazer dívida no Serasa? Vamos lá. O adultério. Versículo 27. Vocês ouviram que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no fogo do inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e a lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. São textos aqui que você não vai precisar de explicação. Vamos lá. O divórcio, 31 a 32. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe a certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele divorciado da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Os juramentos, do 33 ao 37, que diz: vocês também ouviram que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma. Isso aqui já... eu acho que todo mundo sabe, né? Mas tipo, eu juro, né, gente? Não, né?
Não rola. Amigo cristão, amigo igreja. Bom dia. Ser igual a Cristo. Não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar diante disso vem do maligno. É sim, sim, não, não. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Tem algum louvor que fala sim, sim, não, não? Minha mente só tá vindo aquele. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Em todo tempo diga assim pra Jesus. Eu quero ver você bater as mãos. Quero ver você bater os pés assim. Eu quero ver você sair do chão. Eu quero ver você dizer que sim. Se verdadeiramente quer andar na luz, você precisa dizer sim pra Jesus. Se verdadeiramente quer andar na luz, você precisa dizer sim pra Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Sim, 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 Jesus. Então tempo, diga assim pra Jesus. Não tô lembrando o outro louvor não, gente. Mas é isso aí. Do versículo 38 a 42 vai falar sobre a vingança, que diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Que tá na Bíblia isso, lá em... Cadê? Jesus. Em Êxodo 21, 24, em Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 20. Olho por olho, dente por dente, carne por carne, sangue por sangue. É isso aí. É isso aí não. No versículo 39 vai dizer: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir a face direita, ofereçam também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Entendeu, né? É errado se vingar. O irmãozinho que fica, não, mas se ele vier, você não vai fazer nada. É difícil até pra mim dizer isso aqui, mas se ele vier, você não vai fazer nada. Vamos nos ater que vingança é errado. Vamos lá. Amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ai, Jesus. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aquele que os ama, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. Ai, gente, como amar os seus inimigos. Você ama os seus inimigos? Ai, ai. Vamos lá. Eu me empolguei e agora a gente vai ler o versículo 6, o capítulo 6. Mas vai ser o último capítulo. Prometo. Vamos lá. Ajuda aos necessitados. Capítulo 6 diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em secreto, o recompensará. Aquela galera, ai, mas tá ajudando. Ai, gente, eu não sei se eu tenho uma opinião sobre isso, então eu vou ficar quieta. Vou nem comentar aqui, senão é tudo do vídeo, não.
Vamos embora. Do versículo a oração. Versículo 5, que diz: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. No caso, eles pensam que vai me vencer pelo cansaço. Não sejam igual a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Aí vem a oração do Pai Nosso que nós conhecemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as suas ofensas. Tem um louvor, né? Pai Nosso. Pai Nosso dos céus. Pesquisem, é lindo. Vamos lá. No versículo 16 ao 18 diz: Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo, verdadeiramente já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arruma o cabelo, lava o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Esses textos estão falando muito sobre a aparência, né? Que, é a glória humana, né? De, eu jejuo, eu oro, gente. Né? Como falhos que somos, Pai. Versículo 19 a 24 vai dizer os tesouros no céu, que diz: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui vale salientar, gente, que não é para você ser pobre, né? Vamos usar aqui as palavras claras, né? Para que tudo faça entendido. É errado você trocar o espaço do seu coração. Você simplesmente trocar a Deus. Porque eu tenho dinheiro. Burrice. Me perdoe a palavra. Mas assim, gente, né? Vamos lá. Continuando. Versículo 25 ao 34, para terminar o capítulo 6 e terminar o vídeo, fala sobre as preocupações da vida, que diz: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as árvores do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles.
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Em todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. É aquele ditado, um leão a cada dia. Ai, Jesus. Só nesses 6 primeiros capítulos a gente já percebeu quanta gente é falha. Ai, misericórdia. Foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, porque amanhã estaremos com o capítulo 7 ao 11, ou mais, depende se eu me empolgar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 12, para 12. A gente vai até o 13 no próximo, até o 13, e vai parar no 14, porque tem muita anotação já no 13. E é isso. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!